A Eliane escreveu: quando estamos bem conscientes, o julgamento do outro é do outro. Então, se você precisar afirmar que o julgamento do outro é do outro, se você precisar afirmar para você que o julgamento do outro é do outro, é como se você estivesse querendo convencer você que não é para sentir nada. Mas se você está sentindo alguma coisa, está tocando no seu próprio julgamento. Mas de fato, é importante olhar para isso dessa forma, que o julgamento do outro só incomoda porque você se julga. Então, o incômodo já está em você. Se o incômodo já está em mim, me incomoda também o julgamento das pessoas. Me incomoda também. E geralmente o que eu faço é me afastar. Em 2022, lembrei de uma história. Em 2022, no meio do ano, então faz 2 anos, eu estava participando de um projeto com mais 2 pessoas. Em trio, a gente facilitava um evento que envolvia a parte de inteligência emocional, que era comigo, a parte de gestão de empresas, que era de uma outra pessoa, e uma parte de networking com a terceira pessoa. Só que na hora de organizar organizar o que a gente ia fazer, a forma de um deles era de dizer: isso não vai dar certo. Isso é fácil para você, mas para os outros não vai dar certo. Como assim? O que você está falando? O que eu estou dizendo que eu faço, eu já faço há 10 anos. Não comecei agora. Não estou dizendo que eu vou inventar algo agora. Mas o jeito da pessoa, ele estava bem intencionado. Só que estava esbarrando nos medos dele. E ele estava querendo me impor que eu tinha que me adequar aos medos dele para funcionar. E aí a minha resposta foi ficar incomodado, foi ficar com raiva e falar: faz do seu jeito que eu faço do meu. Cuida da sua parte, que eu cuido da minha. Só que aí eu já fiquei incomodado. E aí outros momentos que a pessoa vinha com os medos dela, me incomoda muito, mas me incomoda muito quando alguém tenta impor os medos. Quando eu falo alguém tentar impor os medos, é um julgamento, uma afirmação da pessoa que não condiz com a realidade. Ele não estava levando em consideração que o que eu estava falando eu já fazia há 10 anos. Eu não estava inventando algo novo. E ao invés de a pessoa aproveitar o que eu tinha para aplicar, ele estava querendo que eu ajustasse aos medos dele. Eu sei que durou 2 meses ou 3 meses esses eventos. Aí chegou num ponto que eu já estava muito incomodado, porque a ideia do projeto era boa. Só conviver com a pessoa que me incomodava muito. E me incomodava por isso. E não adiantava dizer para a pessoa, porque eu já estava incomodado. Aí o que eu fiz foi, tipo, não ficar mais disponível. Na verdade eu avisei. Eu me afastei e avisei: não vou participar mais do projeto, estou ocupado, não me interessa mais, e saí. Mas, no fundo, a ideia era boa. Se fosse outra pessoa no lugar dessa pessoa, a questão toda era que a pessoa tinha os medos dela e estava querendo impor os medos dela para me limitar ao que era seguro para a pessoa. E pior que a pessoa com os medos falando com convicção, querendo impor e discutindo. Nossa, que perda de tempo. Melhor não participar. A Lu escreveu: a gente vê muito isso na internet. Frases prontas dizendo que os outros falam não importa. É que não adianta dizer que o que os outros falam não importa se está doendo, se está incomodando. A questão chave é o que você sente com o que os outros falam. Só afirmar que não importa, o sentimento está ali, então importa sim. A verdade, a nossa verdade, é a verdade emocional. A gente pode afirmar várias coisas, querer ser diferente, querer parecer bom, parecer justo, parecer honesto. A gente pode querer ser qualquer coisa, mas a verdade é a verdade do coração. É a verdade do que a gente sente. Por isso, quanto mais rápido você decidir seguir o seu coração, melhor. É que para seguir o coração, você vai ter que cuidar das dores emocionais, das feridas. E as nossas feridas emocionais, elas ficam em camadas.
e desafiam a gente. No caso, ô Luíca, o seu caso, você precisa cuidar da relação com seu pai. No sentido de, pelo que você falou, você bate de frente com ele. Você bater de frente com ele é como se você estivesse disputando com ele. Você não está se colocando como menor, como filha. E aí isso traz sofrimento mesmo. Aí eu estou trazendo uma visão da constelação sistêmica. Na relação com os pais, a gente precisa se colocar como pequeno. Se você estiver disputando com ele, você está se colocando como igual. Isso é ruim para você. O sentimento fica ruim. Acho que quando colocamos essas coisas, teoricamente, não é real, o sentimento da gente não é. Isso, o sentimento é o mesmo. O sentimento é aquilo que você está sentindo. Ele não vai mudar porque você afirmou que não tá sentindo nada. Afirmar que o julgamento dos outros não afeta, só é verdade se não afetar, de fato. A Eliane escreveu, isso me incomoda muito também, quando você tem uma ideia e a pessoa joga um balde de água fria. E para mim o pior é a pessoa jogar sem nenhum discernimento. O pior é a pessoa jogar o balde de água fria pelos medos dela. Ao invés de me deixar livre para fazer o que eu já fazia há 10 anos, a pessoa estava querendo dizer que o que eu estava dizendo que ia fazer não ia funcionar. Só que o que eu tinha dito que ia fazer não funcionava, eu já fazia há 10 anos. E 10 meses, 10 anos, uma vez por mês. A Luíca escreveu, ele faleceu há 3 meses e isso está me encantando. Encantando? Encantando mesmo? É esse o verbo? A Luíca escreveu, ele faleceu há 3 meses e isso está me encantando. Não ter resolvido. Encantando é incomodando, não ter resolvido com ele. Você pode. Incomoda, né? Você pode resolver dentro de você. O seu pai está em você. Você é metade do seu pai, metade da sua mãe. Dentro de uma constelação sistêmica, de uma constelação familiar, você não precisa que as pessoas estejam presentes, porque você vai olhar para a imagem do pai em você. E eu posso te dizer que a gente tem mais de uma imagem de pai dentro da gente. Você tem a imagem do pai do jeito que ele foi, e você tem pelo menos duas, né? E a imagem do pai que você gostaria, que você idealiza. Então tem a imagem... Vou pegar aqui 2 bonequinhos para mostrar. Para sessão de constelação online ou presencial, a maioria das sessões que eu estou fazendo tem sido online. Os bonecos Playmobil servem para representar as partes. Então, o que eu quero mostrar? Então, tem uma imagem do pai como ele foi. É com essa imagem, é com essa imagem que você briga. Ou a gente briga, a gente compete com a imagem do pai como ele foi. E por que a gente compete com essa imagem? Porque a gente tem uma imagem de como a gente gostaria que ele fosse. Essas imagens não combinam. A distância entre essas duas imagens é o nosso sofrimento. Então, quanto maior a diferença entre o pai ou a mãe, tá? O que eu estou dizendo vale para o pai, ou vale para a mãe, ou vale para qualquer relação. Bom dia, Gi. Bem-vinda. Então, o que eu estou falando vale para pai, mãe, relacionamento, esposo, esposa, qualquer relação. A imagem que você tem da pessoa, como ela é ou foi, e a imagem de como você acha que ela devia ser. Essas duas imagens estão em você. Todo mundo tem essas duas imagens. Quanto maior a diferença entre essas duas imagens, maior o sofrimento. Então, no exemplo da Luíca, o pai dela Luíca, o fato do seu pai ter falecido, ele continua no seu pensamento, no seu sentimento, quando você pensa nele. Então, é como ele continua fazendo parte da família. Quando eu falo que ele continua fazendo parte da família, é porque esse é quando você pensa nisso, tem um sentimento. Quando você quer não pensar, tem um sentimento normalmente ruim. Então, todas as pessoas que faleceram continuam fazendo parte da família. E isso que eu estou dizendo não é nada de religião, não é nada espiritual. É uma observação que o pai e a mãe continuam vivos dentro da gente. Então, a imagem do pai do jeito que ele é ou foi, e a imagem de como você gostaria que ele fosse.
quanto maior essa distância, mais sofrimento. Entendeu? Quanto mais... Eu vou colocar assim, ó. Esse aqui é o pai como você gostaria que fosse. Esse aqui é o pai do jeito que ele foi. Quanto maior essa distância, mais sofrimento. Porque você vai ficar brigando com esse aqui, dizendo para ele, você não é como eu gostaria que você fosse. Entendeu? Aí a questão é, só você pode ser esse pai para você. Vou falar de novo. Esse pai, ou essa mãe, ou esse esposo, esposa, ou amigo, ou irmão, essa imagem idealizada, só você pode ser para você. E muitas vezes a gente não faz o que a gente acha que o pai ou a mãe deveria fazer, a gente não faz e cobra de alguém que faça. E aí você gera sofrimentos para você ir para a relação. Porque a pessoa é do jeito dela. Só que na sua cabeça, você tem uma imagem que a pessoa tinha que ser diferente. E aí daí vem o sofrimento.